É rapidinho. Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberto os trabalhos da segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Luiz Antônio, realizada aos 9 dias do mês de março de 2016, e rogamos para que se faça nessa casa o certo e o melhor para o município e para o seu povo. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Boa noite. Afonso César Oliveira. Amil Donizete Pazotti. Presente. Glauco Estevão de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Correia. José Pedro Valota. Pedro Antônio de Freitas. Renato Benedetti Correia. Wander Luiz Campos Giraldelli. Coloco em votação a ata da primeira sessão ordinária de 2016. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. A ata da primeira sessão ordinária de 2016 está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à presente sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Boa noite a todos. Boa noite. Ofício número 030/2016 e 029/2016, encaminhando o balancete da receita e despesa referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015. Solicito agora a leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Nobres vereadores, apresentamos à consideração desta Casa o seguinte: projeto de lei 001, de 9 de março de 2016, dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos de ensino municipais, públicos e privados, disponibilizar carteiras escolares destinadas aos alunos portadores de necessidades especiais e da outras providências. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais, apresenta para apreciação plenária o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Os estabelecimentos dos ensinos públicos e privados municipais deverão disponibilizar carteiras escolares destinadas aos alunos portadores de necessidades especiais. Parágrafo único. O aluno ou seu responsável informará a necessidade de uso de carteira especial na ocasião da matrícula escolar. Artigo 2º. As carteiras deverão se adequar às normas dos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas e do Instituto Nacional de Metrologia e Metro, conforme a necessidade especial do aluno. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por verbas orçamentárias próprias da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, São Paulo. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Luiz Antônio, Sala das Sessões, 9 de março de 2016. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Projeto de resolução 001, de 8 de fevereiro de 2016, dispõe sobre a nomeação de pregoeiro, equipe de apoio e assessor jurídico para atender a modalidade de licitação denominada pregão para o exercício de 2016. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta para apreciação plenária o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Por esta resolução ficam nomeados os pregoeiros, a equipe de apoio e o assessor jurídico para atender a modalidade de licitação denominada pregão desta Câmara Municipal para o exercício 2016. Pregoeira, Maria José Rosa do Nascimento Domingos. Equipe de apoio, Estela Regina Bertoldi Ebert, Matheus Augusto Ambrósio, Valmir Oliveira Carneiro de Mesquita. Assessor jurídico, Dr. Edson Donizete Baptista. Artigo 2º. É de responsabilidade do presidente da Comissão de Licitação a assinatura dos editais, dos termos de referência e de outros documentos que integram o bem como a minuta contratual. Artigo 3º. É de responsabilidade do pregoeiro e da equipe de apoio, dentre outros, os recebimentos das propostas e dos lances, análise de sua aceitabilidade e classificação, bem como o recebimento dos documentos, análise da habitação dos proponentes e, na sua ausência de recurso, a adjudicação do objeto de certame ao licitante vencedor. Artigo 4º. É de responsabilidade do assessor jurídico a realização de prévia o exame e aprovação das minutas dos editais e seus anexos, das minutas dos instrumentos contratuais e ainda
responder às consultas formuladas pelo pregoeiro e sua equipe de apoio. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação ou fixação, revogada as disposições em contrário. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Projeto de decreto legislativo número 001, de 9 de março de 2016, concede o título de cidadão Luiz Antoniense ao ilustríssimo senhor Leandro Alves Librandi. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, e os demais parlamentares que abaixo subscrevem, acompanhando a iniciativa do vereador José Pedro Valota, propõe para deliberação plenária o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão Luiz Antoniense ao ilustríssimo senhor Dr. Leandro Alves Librandi, pelos relevantes serviços prestados ao município de Luiz Antônio, São Paulo. Parágrafo único. A biografia do homenageado faz parte integrante do presente decreto legislativo. Artigo 2º. A laura será entregue em sessão solene desta edilidade, em data previamente determinada pela mesa diretora desta Casa de Leis. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução do presente decreto legislativo correrão por conta das dotações constantes do orçamento municipal, parte reservada ao legislativo, suplementada oportunamente se necessário. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação ou a fixação, revogada as disposições em contrário. Sala das Sessões, 9 de março de 2016. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Biografia. Leandro Alves Librandi, nascido em 5 de setembro de 1978, na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Filho de Eduardo Librandi, falecido, e de Maria Sueli Alves Librandi, casado, advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade Paulista, residente e co-escritório profissional estabelecido no município de Ribeirão Preto, São Paulo, católico. Iniciou os estudos na primeira série do primeiro grau na instituição de ensino Moura Lacerda e no ano de 1985, aos 6 anos de idade, concluiu a 8ª série do primeiro grau da Escola Estadual Dom Alberto José Gonçalves em 1992, com 14 anos. Ainda na Escola Estadual Dom Alberto José Gonçalves, cursou o segundo grau, concluindo em 1985, com 17 anos. Ainda com 17 anos, em 1996, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade Paulista, concluindo o curso naquela instituição de ensino em 2000, com 22 anos de idade. Com a mesma idade, colou o grau em 18 de janeiro de 2000 e em abril do mesmo ano submeteu ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil, obtendo a habilitação por aprovação, que ele conferiu a inscrição nos quadros da OAB em 10 de agosto de 2001, quando começou a atuar na profissão. Em fevereiro de 2004, foi nomeado pela presidência da 12ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, como membro da Comissão Especial de Apoio daquela subseção de Ribeirão Preto. No mesmo mês, 14 de fevereiro de 2004, concluiu o programa de capacitação Lato Sensu em Administração Pública, realizada pelo Instituto Brasileiro de Interesses de Servidores Públicos, atuando em Ribeirão Preto e região. As principais realizações desenvolveram-se a sua assessoria jurídica, sindicatos e associações de trabalhadores, assessorando inclusive, em alguns casos, em sua fundação. Algumas entidades que manteve vínculo de assessoria: Associação de Servidores Públicos Municipais de Ribeirão Preto, 2002 a 2006, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Serrana, 2003 a 2015, Sindicato dos Servidores Municipais de Luiz Antônio, 2003 a 2010. Algumas entidades que assessorou o processo de fundação: Associação dos Trabalhadores de Serviços Públicos e Estabelecimentos Prisionais da região de Ribeirão Preto, 7 de junho de 2002. Sindicato dos Servidores Municipais de Luiz Antônio, 31 de março de 2003. Associação dos Profissionais da SAMU de Urgência e Emergência Médica de Ribeirão Preto e região, 15 de maio de 2014. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2016, de 7 de março de 2016, dispõe sobre a apreciação das contas do Poder Executivo Municipal de Luiz Antônio, referente ao exercício financeiro de 2013 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Luiz Antônio, no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta. Deu parecer, né?
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer TC 0019/92-026/2013. Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, exercício 2013. Prefeito Municipal Luiz Donizete de Almeida. Advogado Antônio Rodrigo Mariano da Silva. Acompanha TC 0019/92-126/2013. Procuradora de Contas Hélida Graziane Pinto. Fiscalizado por a Unidade Regional número 6. Fiscalização atual, Unidade Regional número 6. Ensino, 26,27%. Fundeb, 100%. Magistério, 73,39%. Pessoal, 54,31%. Saúde, 23,38%. Transferência ao Legislativo, 4,63%. Execução orçamentária, superávit, 3,86%. Resultado financeiro negativo, R$ 1.641.379,61. Remuneração dos agentes políticos, regular. Ordem cronológica de pagamentos, regular. Precatórios, regular. Encargos sociais, regular. Vistos relatados e discutidos os autos, acordo da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 23 de junho de 2015, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costas, relator Eduardo Dimas Ramalho, presidente e substituto do conselheiro Valdenir Antônio Polese, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir o parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio relativos ao exercício de 2013, execução feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. Presente na sessão o procurador do Ministério Público de Contas, Tiago Pinheiro Lima. O processo ficará disponível aos interessados para a vista e extração de cópias, independentemente de requerimento, no cartório do conselheiro relator. Publique-se. São Paulo, 7 de julho de 2015. Dimas Eduardo Ramalho, presidente. Renato Martins Costa, relator. Projeto de Decreto Legislativo número 003/2016, 7 de março de 2016, dispõe sobre a apreciação das contas do Poder Executivo Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, referente ao exercício financeiro de 2013 e da outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Ficam pelo instrumento normativo aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, correspondente ao exercício de 2013. Artigo 2º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições de contrária. Sala das Comissões, em 7 de março de 2016. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Requerimento número 008/2016. Nobres vereadores, requeiro após observada as formalidades regimentais, depois de ter ouvido ao douto plenário, para que seja concedido o título de cidadão luiz antoniense ao ilustríssimo senhor Ademir Barbosa dos Santos, o qual se enquadra na resolução 004/2013, Sala das Sessões, 9 de março de 2016, Hamilton Donizete Pazotti, vereador. Requerimento número 009/2016, nobres vereadores, requeremos após observada as formalidades regimentais, depois de ter havido ao douto plenário, para que seja oficiado o excelentivo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo determine ao setor competente da municipalidade que abra a rede de esgoto da Rua Prudente de Moraes, na altura do número 101 ao número 132. Sala das Sessões, 8 de março de 2016. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. Glauco Estevão de Queiroz, vereador-presidente. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. José Lopes Correia, vereador. José Pedro Valota, vereador. Afonso César de Oliveira, vereador. Pedro Antônio de Freitas, vereador. Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador. Justificativa. Constantemente a mesma vem apresentando problemas de entupimento, tendo que solicitar diariamente a presença do caminhão-pipa da Prefeitura, causando um grande transtorno à população da mencionada rua, que vem reclamando muito pela troca desse trecho de rede coletora sanitária, que em vez do referido problema,
eliminará de uma vez por todas. Se trocada. Indicação número 011/2016. Senhor presidente, nobres vereadores, indico, após observada as formalidades regimentais e depois de ter ouvido ao plenário, que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida determine ao setor competente da municipalidade que proceda a estudos visando a possibilidade de construir um redutor de velocidade tipo lombada na rua Judite dos Santos Rosati, na altura do número 107, no bairro Parque Alto do Mirante. Sala das Sessões, 8 de março de 2016. Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária visando evitar um possível acidente, uma vez que trata-se de um local com apenas 2 quarteirões que dá acesso ao bairro CDHU e por onde transitam muitos veículos, principalmente ônibus e caminhões, e cujo local ainda não dispõe de nenhum redutor de velocidade, sendo relatado que na semana passada houve quase um acidente. Indicação número 012/2016. Nobres vereadores, indico após observada as formalidades regimentais e depois terem o doutor plenário, para que seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Luiz Donizete de Almeida, para que o mesmo designe acatar o anteprojeto de lei em anexo que autoriza o Poder Executivo a devolver 25% do imposto sobre a propriedade de veículos automotores PVA por 3 anos consecutivos da outras providências. Sala das Sessões, 9 de março de 2016. Glauco Estevam de Queiroz, vereador presidente. Anteprojeto de lei de 9 de março de 2016 autoriza o Executivo a devolver 25% no imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA por 3 anos consecutivos da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a devolver 25% do imposto sobre a propriedade dos veículos automotores devidamente recolhido pelo contribuinte que vier transferir veículo registrado em seu nome em outro município para o município de Luiz Antônio, São Paulo, nos termos dos limites da legislação aplicável. Artigo 2º. O benefício previsto no artigo 1º desta lei será concedido por 3 anos consecutivos e deve ser requerido pelo contribuinte a partir do ano em que houver o efetivo recolhimento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores licenciado no município de Luiz Antônio, São Paulo, no prazo de 30 dias após a comprovação do recolhimento do total imposto. Artigo 3º. O requerimento exigido no artigo anterior deverá estar acompanhado dos seguintes documentos devidamente autenticados. Primeiro, cópia do documento que comprove a propriedade do veículo. Segundo, cópia do documento que comprove a transferência do veículo para o município de Luiz Antônio, São Paulo. Terceiro, cópia da guia de recolhimento do imposto. Quarto, o benefício previsto nesta lei será indeferido quando requerido além do prazo previsto no artigo 2º. Artigo 5º. O Departamento Municipal de Finanças ficará responsável pela prática dos atos necessários de fiel execução desta lei. Artigo 6º. Para atender às despesas decorrentes desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial, suplementado se necessário. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação, revogadas disposições em contrário. Luiz Antônio, 9 de março de 2016. Luiz Donizete de Almeida, prefeito municipal. Indicação número 0013/2016. Senhor presidente, nobres vereadores, indicamos após observadas as formalidades regimentais e após ter ouvido do outro plenário que o senhor prefeito municipal Luiz Donizete de Almeida que designe promover a continuidade do convênio de repasse do valor e submensão mensal à entidade filantrópica denominado Casa da Criança Raio de Luz. Sala das Sessões, 8 de março de 2016. João Carlos Martins de Freitas, vereador segundo secretário. Glauco Estevam de Queiroz, vereador presidente. Hamilton Donizete Pazotti, vereador primeiro secretário. Renato Benedetti Correia, vereador vice-presidente. Afonso César de Oliveira, vereador. José Lopes Correia, vereador. José Pedro Valota, vereador. Pedro Antônio de Freitas, vereador. Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador. Justificativa. Como é sabido, a Lei Municipal número 1554, de 28 de agosto de 2015, autorizou o Poder Executivo a celebrar convênio com a entidade filantrópica Casa da Criança Raio de Luz para subvencioná-la parcialmente. A legislação supramencionada teve como período de vigências os meses de setembro e dezembro de 2015. Considerando que, embora a referida entidade situa-se na cidade de São Simão, esta atende e cuida de crianças do município de Luiz Antônio que são abrigadas por ordem judicial ou em outras circunstâncias previstas na legislação. A entidade foi decretada de utilidade pública e não possui fins lucrativos.
Logo se faz necessária a continuidade da prestação pecuniária em forma de subvenção parcial, a ser promovida pela municipalidade mensalmente com estrito fim de ajudar nos custos e despesas desta entidade. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Ofício recebido do Ministério da Educação informando a liberação de recursos financeiros para o município de Luiz Antônio. Prosseguindo o andamento dos trabalhos, peço ao primeiro secretário que anuncie o primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra no horário de expediente. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao segundo secretário para que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Afonso César de Oliveira. Hamilton Donizete Pazotti. Presente. Glauco Estevam de Queiroz. Presente. João Carlos Martins de Freitas. Presente. José Lopes Correia. José Pedro Valota. Pedro Antônio de Freitas. Renato Benedetti Correia. Wander Luiz Campos Giraldelli. A seguir, passo a fase da ordem do dia e aprovação das matérias constantes da mesa. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 001/16. Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino municipais, públicos e privados de disponibilizar carteiras escolares destinadas aos alunos portadores de necessidades especiais e da outras providências, de autoria do vereador Glauco Estevam de Queiroz. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 001/16 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 004/16. Parecer número 004/2016. Projeto de resolução número 001/2016. Autoria: Mesa Diretora. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Dispõe sobre a nomeação de pregoeiro, equipe de apoio e assessor jurídico para atender a modalidade de licitação denominada pregão para o exercício de 2016. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo Municipal. Comissão de Justiça e Redação: Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento: João Carlos Martins de Freitas, presidente. Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em discussão única e votação o projeto de resolução número 001/16. Dispõe sobre a nomeação do pregoeiro, equipe de apoio e assessor jurídico para atender a modalidade de licitação denominada pregão para o exercício 2016, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de resolução número 001/16 está aprovado por unanimidade em discussão única. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 005/16. Parecer número 005/2016. Projeto de decreto legislativo número 001/2016. Autoria: Mesa Diretora. Comissões: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Concede o título de cidadão luiz antoniense ao ilustríssimo senhor doutor Leandro Alves Librandi. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentro das atribuições do Poder Legislativo Municipal. Comissão de Justiça e Redação: Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento: João Carlos Martins de Freitas, presidente. Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em discussão única e votação o projeto de decreto legislativo número 001/16. Concede o título de cidadão luiz antoniense ao senhor doutor Leandro Alves Librandi, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de decreto legislativo número 001/16 está aprovado por unanimidade em discussão única. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer número 006/2016. Parecer número 006/2016. Projeto de decreto legislativo número 003/2016. Autoria: Mesa Diretora. Comissões:
Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Dispõe sobre apreciação das contas do Poder Executivo Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, referente ao exercício financeiro de 2013 e da outras providências. Sem adentrar ao mérito, o projeto tem forma legal e está inserido dentre as atribuições do Poder Legislativo Municipal. Comissão de Justiça e Redação, Hamilton Donizete Pazotti, presidente. Pedro Antônio de Freitas, vice-presidente. José Lopes Correia, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, João Carlos Martins de Freitas, presidente. Afonso César de Oliveira, vice-presidente. Renato Benedetti Correia, relator. Coloco em discussão única e votação o parecer prévio do Tribunal de Contas, TC 00-1992/026/13 e o projeto de decreto legislativo número 003/16 dispõe sobre a apreciação das contas do Poder Executivo do município de Luiz Antônio, São Paulo, referente ao exercício financeiro de 2013 e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O parecer prévio do Tribunal de Contas, TC, número 00-1992/026/13 e o projeto de decreto legislativo número 003/2016 estão aprovados por unanimidade em discussão única. Finalizando, coloco em discussão única e votação em bloco os requerimentos números 011, 012 e 013/16. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. Os requerimentos números 011, 012 e 013/16 estão aprovados por unanimidade em discussão única. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, passo ao uso da palavra no horário de explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário que chame os vereadores por ordem de inscrição. Nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra e nada mais havendo a ser tratado na ordem do dia, em nome de Deus, a presente sessão está encerrada. Boa noite a todos. Boa noite.